vamos fazer contato agora com o jornalista André Rossi, direto de Tóquio. Bom dia, André. Bom dia para você aí, Glauco. Como vai? Tudo bem? Tudo certinho. E aí, já começou a cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio? Tá começando, começou, há 7 minutos atrás começou, já deve estar rolando lá os primeiros movimentos da grande cerimônia de abertura aí dos Jogos Olímpicos, né? A cerimônia que esse ano vai ser bem esvaziada. A gente já falou um pouco aqui sobre isso, né? Não vai ter público, não vai ter praticamente ninguém ali, só alguns convidados. Acho que são menos de 1.000, né, convidados que vão participar. E eles tiveram também algumas baixas aí, né? Algumas baixas nos últimos dias, referente ao staff, vamos dizer assim, né? As pessoas que trabalham lá e por motivos bem chatos, né? Um foi um diretor de criação, né? Que ele foi demitido ontem, se salvo engano. Eu me perdoa se eu me confundia com os tempos, porque eu ainda não me adaptei 100% com o fuso, né? Mas esse diretor de criação, chamado Kentaro Kobayashi, ele era um dos principais nomes ali, né, de todo o show que eles vão apresentar, e ele acabou saindo, né, sendo afastado porque descobriram, pescaram lá um vídeo dele na década de 90 que ele fazia algumas gozações, né, desdenhava do Holocausto judeu na época da Segunda Guerra. E puxaram isso aí na véspera e ele precisou sair ou foi demitido. Além dele, uns dias antes, teve um músico, né? O músico que escreveu uma música para participar, que iria ser tocada na cerimônia de abertura, não vai ser mais, uma música de 4 minutos, o Keiko Oyamada. E também pescaram também uma declaração dele lá da década de 90, acho que em 1994, onde ele falou que não se arrependia de, quando garoto, fazer bullying com pessoas com deficiência. E também não foi perdoado. No caso do músico, eles chegaram a aceitar as desculpas que ele pediu, mas o próprio músico acabou se demitindo. E eu estou chamando a atenção disso, Glauco, porque para mim deu um pouco a medida da como a gente normalizou o absurdo aí, lamentavelmente, no Brasil, né? Que a gente escuta coisas tão absurdas quanto, às vezes muito mais, e dificilmente acontece alguma coisa, ou para que alguma autoridade seja afastada, uma demora, né, ou um sufoco, vamos dizer assim, para que consiga, pelo menos, colocar algum pouco de nível aí nas relações, né? E aqui, pelo menos nesse ponto, ou nesses dois casos, esses saíram, né, foram afastados. Só um último ponto a respeito disso, né? O Shinzo Abe, que foi o primeiro-ministro durante todo o processo de organização dos Jogos Olímpicos, era esperado para participar, mas ele também, infelizmente, não vai, ele tem problemas de saúde, e esperava-se que ele pudesse comparecer como homenagem, mas infelizmente não vai conseguir ir. Para quem viu os Jogos Olímpicos do Rio, o Shinzo Abe era aquele japonês que saiu do buraco, né, no final da cerimônia de encerramento da Rio 2016, vestido de Mario, com o chapeuzinho de Mario. Então ele também não vai poder passar. Agora, infelizmente, a Covid continua sendo notícia também nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. A cada dia temos aumento no número das estatísticas, né, de contaminações de pessoas que estão relacionadas à organização dos Jogos e mesmo atletas que acabam se contaminando com a Covid-19. O que você tem de novo a esse respeito, André? Era inevitável, né? Todo mundo sabia, né? Não tem como evitar, por mais que hajam protocolos. E eu sou testemunha, há muito protocolo, há muita preocupação com isso. Para vocês terem uma ideia, hoje, não sei se vocês repararam, estou num cenário diferente, é que eu estou na minha casa, a casa que a gente está hospedado aqui. E estou de máscara, né? Apesar de eu estar sozinho aqui no meu quarto, estou de máscara, porque esse é um dos protocolos, né? Para usar máscara sempre, eu até durmo de máscara aqui, né? Mas é inevitável. Então, de fato, os números aumentaram, né? Na quarta-feira eu trouxe 79 casos de Covid ligado aos jogos. Hoje, o número oficial hoje já são 110, sendo 54 pessoas de fora do Japão e 56 moradores e 13 atletas. Pela cidade também, né? Pela cidade de Tóquio também está crescendo, ou crescendo não, em patamares altos, ele está sempre acima de 1.000, chegou a quase 2.000 ontem, e o número de hoje são 1.300, mais ou menos, de casos, né? Sempre bom deixar claro, né? Porque a nossa realidade é completamente diferente aí no Brasil. Mas eles, para você ter uma ideia, a intenção deles é que o número baixasse para menos de 300 na época dos jogos, né? Então, nesse caso, infelizmente, foi um fracasso.
Agora, os jogos já começaram mesmo antes da cerimônia de abertura. Você comentou aqui o dia da estreia da seleção feminina de futebol. Também tivemos ontem a seleção masculina e participações individuais em outras modalidades também, né? Ontem eu acompanhava ali um pouco antes de dormir as competições de remo, single skiff, inclusive, né? Aquele marco longo ali, que é justamente a oportunidade que a gente tem, né, André, de ver outras modalidades que não o futebol, que é tão dominante na TV e também no rádio, enfim, nos meios de comunicação brasileiros. Então, como é que foi esse início de participação brasileira e o que a gente tem aí hoje nesses termos, André? Essa é a grande, para mim, essa é a grande graça dos Jogos Olímpicos, né? A gente no Brasil tem um pouco não, né? Tem essa costumeira, essa proximidade com o futebol, sempre ganhou muito, então a gente tem que ganhar sempre, né? Se não ganha, e muitas vezes a gente acha que tem que ganhar de goleada, né? Quantas vezes o nosso time ganha de 1-0 e a gente torce o nariz, acha que foi pouco, né? Na Olimpíada, nos esportes olímpicos, não é bem assim. São dezenas de milhares de atletas competindo e muito pouca gente consegue a medalha. Então, o fato de participar, né, participar dos Jogos Olímpicos já é um grande feito para os atletas, especialmente nos atletas de países como o Brasil, ou que tem o esporte com muito pouco apoio, né, com pouco desenvolvimento. Então, a gente fala dos resultados, a gente vai falar, poxa, mas ficou lá em 34º lugar, mas é um feito considerável, não dá para a gente simplesmente ignorar. Bom, vamos lá então. O remo que você falou, né, o Lucas Vertain competiu hoje, né, no single skiff. Single skiff é o cara remando sozinho no barco dele, né? Ele competiu em uma bateria, são diversas baterias, e aí vão se classificando para a fase seguinte. Ele foi o terceiro colocado da bateria dele, e com isso se classificou para as quartas de final. As quartas de final que vão ser no domingo à noite, às 9h40 da noite, pelo horário do Brasil. Eram 3 que passavam, ele conseguiu, passou com folgas, agora vai para as quartas, né? Agora nas quartas de final já é um pouco mais difícil, não é chance de medalha, muito improvável que consiga, mas está competindo. A gente teve também o tiro com arco, né? Hoje, o tiro com arco, a gente tem 2 representantes, a Anne Marcelli e o Marcos da Almeida. O Marcos da Almeida é o principal atleta. Eles participaram hoje do ranqueamento. O ranqueamento é uma espécie de fase de classificação, mas não tem eliminado. Eles só disputam ali uma competição para ver quem joga com quem nas eliminatórias, de acordo com as melhores classificações. A Anne Marcelli ficou em 33º, ela vai enfrentar uma mexicana na próxima fase, e o Marcos da Almeida ficou em 40º e vai pegar um britânico na próxima fase. Esses foram os brasileiros que competiram hoje por aqui. À noite, para vocês aí, né, e amanhã para mim aqui, a gente vai ter talvez, né, ou tem a chance de sair a primeira medalha do Brasil, com o Felipe Vu, que ele participa no tiro esportivo na pistola de ar 10 metros. O Felipe Vu, ele é medalha de prata, ele foi medalha de prata na Rio 2016 e compete amanhã. Ele faz a primeira final. Então, se por acaso ele voltar a ter um bom desempenho e conseguir uma medalha, será a primeira medalha do Brasil. Mas a grande chance, ou a maior chance de medalha que a gente tem, pelo menos em nome, é na esgrima espada feminina com a Nathalie Morhausen. Ela é campeã mundial nessa modalidade e ela também disputa amanhã o torneio dela. O torneio é o dia inteiro, é um torneio só. E com o final à noite aqui para nós, já na manhã do sábado, isso, na manhã do sábado para vocês aí. Então, ao contrário. Enfim, ela compete amanhã. Então, ela é a grande chance de medalha. Por outro lado, é um torneio bem difícil, muito competitivo. Ela pegou uma chave bem complexa, vai disputar como italiana muito bem ranqueada. Ela pode ser campeã olímpica e, ao mesmo tempo, pode ser eliminada na primeira rodada. É assim, o esporte é assim mesmo. E vamos ter também, né, vôlei masculino, o Brasil entra em quadra, também no handebol, vôlei de praia, tem aí várias atrações já nessa sexta-feira, André. Isso, ainda na noite aí do Brasil, a gente tem o vôlei masculino com Brasil e Tunísia, o jogo começa às 11h05 da noite, o handebol é um pouco antes, às 9 horas, Brasil e Noruega, esse é um jogaço, né? O Brasil é um time forte, a Noruega também. O vôlei de praia, que sempre trouxe bastante medalha pra gente, joga com o masculino e o feminino, joga com as duas duplas brasileiras enfrentam duplas argentinas, né? Duplas fortes argentinas, e o destaque vai para a Agatha e a Duda, que é a dupla feminina, a principal dupla de vôlei de praia do Brasil, uma das principais do mundo. Elas estão voando, são jogadoras espetaculares. A gente também tem o judô, com a Gabriela Shibane e o Eric Takabataki, sem muita chance de medalha, mas competem também.
Temos tênis, muita gente jogando no tênis amanhã, hoje, né, ainda para vocês aí, e o levantamento de peso também. São os brasileiros que competem ainda hoje aqui pelo Brasil. Tá certo, então, André. Então, na segunda-feira nós repercutimos aí o que aconteceu no final de semana e também o que vai ser da semana que vem nesses Jogos de Tóquio. André, muito obrigado pela sua participação aqui. Até segunda. Eu que agradeço. Agora que vai ferver mesmo as Olimpíadas, vamos trazer bastante resultado aí. Um bom final de semana para vocês e até segunda, Glauco. Até. Conversamos aqui com o jornalista André Rossi, direto de Tóquio. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.